Graça e paz a todos vocês. Mais um Discipulando, vamos para o Discipulando 29. E hoje, essa passagem da qual nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo 8, provavelmente vai falar com muitas pessoas que não frequentam igreja ainda, inclusive evangélicas. Nós sabemos que durante todos esses anos existe uma grande controvérsia e polêmica. A maioria das pessoas que andaram a vida inteira frequentando uma igreja católica porque veio da tradição da família delas. Aí elas param de frequentar a igreja católica e começam a frequentar uma igreja evangélica. Aí elas falam assim, eu me converti e agora eu conheci a verdade. E aí agora sim, aí eu preciso ir lá e converter os católicos, eles precisam entender. E essa passagem aqui quebra essa lógica. Quebra essa lógica de raciocínio humano. Porque conversão é toda vez que você se converte de uma religião que não é Jesus, o Salvador, para a religião cristã. Ou seja, às vezes você é um budista, conhece Jesus, e aí você se converte e começa a seguir Jesus. E do catolicismo para o evangélico não existe isso, porque o católico também acredita em Jesus. Eles têm as regras e os dogmas da igreja católica, mas são cristãos assim como os evangélicos também. Ou seja, ambos são cristãos. Mas na cabeça dos religiosos, não. É só quem frequenta a igreja evangélica. Primeiro, se isso fosse uma verdade, imagina só ia ser salvo pessoas de 500 anos para cá, né? Porque foi de 500 anos para cá que começou o protestantismo. Então, não sobre esse assunto que eu vou falar, mas essa passagem aqui do capítulo 8, versículo 5, quebra toda essa lógica doida, esse raciocínio louco. E se você pensa dessa forma, vai ver que o evangelho vai te ensinar algo diferente. E você que às vezes pensa o contrário, eu sou católico, não posso, também vai quebrar essa regra, porque Jesus não está na religião católica, na evangélica, na ortodoxa, não está no adventismo do sétimo dia. Jesus não está na religião. Jesus está em todos aqueles que crê nele. E aqui diz assim, capítulo 8 de São Mateus, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se a ele um centurião implorando: Senhor, o meu criado está de cama, paralítico e sofrendo muito. E Jesus disse: eu irei lá curar. Olha só o que Jesus disse: eu irei curar. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas diz apenas uma palavra e ele será curado. Pois também eu sou um homem de autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e eu digo a este: vai, e ele vai. Digo ao outro: vem, e ele vem. Digo ao outro: faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, versículo 10, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam ele, ou seja, os discípulos e as pessoas que estavam perto dele ali escutando os ensinamentos: em verdade eu afirmo a vocês que nem todo Israel achei homem com tamanha fé. Agora no versículo 11, o mais interessante, que vai lá naquilo que eu falei no começo deste vídeo. Eu digo a vocês, muitos virão do Oriente, outros do Ocidente, e tomarão lugares na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aos passos que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Você conseguiu entender o que aconteceu aqui? Apareceu aqui um centurião romano. Provavelmente esse homem não cria em Deus, porque eu não sei se você sabe, mas a religião romana, pagã, eram vários deuses, e naquela época a promiscuidade reinava ali. Era algo muito depravado devido ao poder dos homens naquela época. Era algo terrível, e eles não eram judeus, eles não acreditavam no Deus que nós acreditamos.
Eles serviam outros deuses. Acontece que esse centurião aqui escuta que um tal de Jesus de Nazaré, que por onde passava curava pessoas, transformava, a fama de Jesus já estava se alastrando ali, a ponto de que esse centurião, com pena, com dó do seu servo, acaba sentindo, falando, bom, esse Jesus está passando e está curando todo mundo, ele vai curar também o meu servo. Ele vai lá e fala com Jesus. Jesus sai de Cafarnaum e encontra esse homem lá. E então há algo aqui muito interessante que acontece, e isso agora eu quero transferir para as nossas vidas. Aqui essa passagem nos mostra que Jesus não está em nenhum tipo de placa de igreja. Jesus não está dentro da tua igreja, não está dentro da igreja do teu amigo, nem do teu vizinho. Jesus não frequenta esses lugares. Jesus está em você. E todas as vezes que você, os seus irmãos em Cristo se reúnem como igreja, Jesus se faz presente. Essa história de a casa do Pai, eu vou na casa do Pai, Jesus não mora lá no lugar que você frequenta, chamado de igreja. Lá é apenas paredes, que hoje é uma igreja, amanhã pode ser uma mecânica, amanhã pode ser um mercado, é apenas um lugar. Lá em João 4 nós vemos Jesus falar para a samaritana, e o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então isso nos mostra o seguinte, que enquanto continuarmos olhando a igreja parede como casa de Deus e como ali o lugar santo, nós nunca vamos viver coisas extraordinárias com Deus. Você vai ir lá para aquele lugar, vai viver um momento de culto ali, onde você muitas vezes acha que o culto é para você, não é para Deus. Ai, hoje eu não gostei do culto. E vai deixar de viver o resto da semana, do dia, que são 24 horas, coisas extraordinárias com Deus, porque você só fica querendo viver momento com Deus dentro daquele lugar durante 1h30, 1 ou 2 vezes por semana. Você vê como que nós seres humanos temos a condição de limitar a Deus. E detalhe, a partir do momento que começamos a fazer isso, acreditamos que nosso é o correto, nossa igreja é melhor e a nossa está certa, dos outros estão errados. E aí Jesus olha aqui e fala, viu, ô crente, ô crentinho, gente vindo do Oriente, outros vindo do Ocidente, vão se assentar na mesa com Abraão, Isaac, Jacó. Ele está falando, ó, gente que não é crente, que não frequentou a igreja evangélica, nem católica, nem qualquer outro tipo de igreja, estão vindo porque acreditaram em mim. Esse homem aqui acreditou em mim, não frequentava igreja, não era judeu, não acreditava em Deus, mas creu em mim e vai sentar na mesa com Abraão, Isaac, Jacó, enquanto vocês que se julgam corretos, que fazem tudo direitinho, que colocam as melhores roupas, que frequentam e que isso, que aquilo, estão sendo lançados nas trevas. E isso é muito forte. E nós temos que meditar e colocar os nossos pés no chão. Porque você não vai ser salvo pela sua regrinha de conduta. Você vai ser salvo pela fé naquele que morreu por ti. Acontece que quem tem fé naquele que morreu por ti segue os mandamentos de Jesus. Crê nele, ama o próximo. E olha só o que esse homem fez, né? Nem conhecendo Jesus ele já estava amando o próximo. Detalhe, era um servo. O cara diz aqui, eu tenho muitos. Por que ele não deixou aquele servo morrer? É só um, ele morre e coloca o outro no lugar. Não, ele amou o próprio servo. O empregado dele ele amou. E muitas vezes nós que nos reunimos como igreja não conseguimos amar os próximos. De dentro da igreja, falamos mal das pessoas de lá, falamos mal do pastor, falamos mal das pessoas que estão ali nos conduzindo, das pessoas que nós nos reunimos, a gente fala mal, não consegue amar esses, cara. E aí que Cristo é esse que a gente está vivendo, infelizmente. Esse é o retrato da igreja de hoje. O povo que se diz cristão. Mas eu convido você a partir desse momento trazer uma mudança para a sua vida. Comece a olhar para Jesus, como esse centurião olhou e como Jesus ficou admirado. Nunca vi tamanha fé em todo Israel. E aí, depois que você começar a olhar Jesus dessa maneira, pode ser que Jesus olhe para você e fique admirado também e diga, nunca vi tamanha fé, porque mesmo em meio a tantos os problemas, ele não desanima, ele não está falando mal dos outros, ele não está murmurando, ele não está inventando mentiras, ele está preocupado com o reino que é meu. Essa é a palavra do Discipulando 29 de hoje. A fé maior que Jesus já viu. Que você venha a ser um homem de fé, desligado dos laços da religião e cheio do Espírito Santo de Jesus. Amém?
compartilha esse vídeo aí no Facebook, vai lá no YouTube, Pastor Vinícius Ferreira, se inscreva no meu canal, clica no sininho para você receber as notificações todos os dias dos vídeos. Vamos levar o evangelho puro e simples para todos aqueles que precisam, porque isso é evangelho, não é o pastor que está falando aqui não, tá? Isso é evangelho e vamos levar esse evangelho puro e simples ao próximo que precisa, em nome de Jesus. Nunca se esqueça, Jesus te ama e fique com Deus.